Muito bem, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Quero cumprimentar todos os coleguinhas aí do sexto ano. Para mim é uma honra estar com vocês. E de maneira muito especial quero cumprimentar o nosso aluno Douglas e dizer para você, Douglas, que esse projeto foi inspirado em você e o nosso objetivo é dar a você acessibilidade, garantir o teu direito à aprendizagem e dar para você cidadania. Essa é uma parceria juntamente com a sua intérprete de Libras, a professora Fabiana. Ok, professora? Beleza? Tranquilo? Então a gente está iniciando aí essa ideia, esse projeto, e nas próximas aulas também nós pretendemos que sejam traduzidas para você ter acesso quantas vezes você quiser na sua casa. Ok? Então, todos os aluninhos do sexto ano sintam-se incluídos e abraçados por nós, eu e a professora Fabiana, ok? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula, a nossa aulinha de história, trabalhando os primeiros conceitos de história, e a gente vai dividir esta aula em 3 tempos, ok? Então vamos lá, vamos dar início, vamos começar. Trabalhando então, aprendendo a nossa história. A sua história é a minha história. Professor, você vai trabalhar história antiga. O que isso tem a ver com a minha história? Claro, a história antiga é a história da humanidade. E nós somos produto, você e eu, hoje, somos produto da história antiga. Beleza? E o que a gente vai aprender nesta aula? Nesta primeira aula, a gente vai aprender o conceito de história. O que é história? São conceitos simples, mas que ajudam a gente a entender quem somos. A construção da sua identidade, a construção da minha identidade, a construção da nossa identidade, do grupo, da sociedade como um todo, beleza? E vamos aprender também para que serve a história. Se eu perguntar para você, para que serve a história? Já sei, você responderia, professor, não serve para nada. Mas essa resposta, ela não é a correta, porque na verdade a história serve para construir a nossa identidade, serve para a gente compreender o mundo. A história serve para nos inserirmos dentro do conceito de cultura, compreender e conhecer a nossa cultura. Então a história é sim muito importante, ok? E eu pergunto para você, você tem uma história? Você deve ter de 11 a 13 anos, mas você tem uma história? Claro que você tem, porque você é a síntese da história do seu pai e da sua mãe. Você hoje é a síntese da história dos seus avós, de onde eles vieram, a cultura que eles têm, a religião que eles têm, a maneira de pensar, a maneira de trabalhar deles. Você é produto disso, e eles são produtos da história do seu município, do estado, da história do Brasil. Então, a história está presente na sua vida. Você tem uma história. Continuo perguntando. Onde você nasceu? Quando você nasceu? Só para você perceber que você tem uma história. De onde você nasceu, de quando você nasceu até agora, você construiu uma história. A sua família construiu uma história. Ok? O que você gosta de fazer? Entrando aí, saindo, enquanto criança, o que você gostava de fazer? Jogar bola de gude, jogar bola? Brincar com os coleguinhas? Escorregar em rebanco cheio de lama? Se lambuzar na lama? O que você gostaria de fazer? O que você gosta de fazer? Então, isso são as suas experiências de vida que estão dentro da concepção cultural, estão dentro da compreensão do que é história. Você está construindo a sua história. Quando você vem para a escola todos os dias, você está construindo a sua história, está construindo o seu conhecimento, está conhecendo a si mesmo. E a outra pergunta é: onde nasceram os seus pais? Ou seja, seus pais são paraenses, são nordestinos, seus pais são mineiros, goianos, maranhenses. Então, de onde vieram os seus pais? Tudo isso faz parte de um contexto cultural e de um contexto histórico, beleza? E o que seus pais fazem hoje? Trabalham de quê? De onde vieram seus avós?
Onde vivem os seus avós? Então, todo esse conjunto familiar, ele faz parte da história, faz parte da sua história. E na medida em que você vai para a escola, você compartilha essa história com seus coleguinhas. Você compartilha a sua história com os professores, com a coordenação, com a direção, com toda a comunidade escolar. Então você tem uma história, a sua história está dentro do conjunto da história do Brasil. A história do Brasil está dentro do conjunto da história da humanidade, da história europeia, da história africana, na medida em que os índios, a história do Brasil está dentro da história da África, na medida em que os negros vieram para cá e ajudaram a construir a história do Brasil, a cultura do Brasil. A sua história, que está dentro da história do Brasil, está conectada com a história da Europa, quando os europeus vieram para cá e trouxeram a sua cultura, os seus valores. A sua história, a nossa história, está dentro da cultura dos índios. Então, você tem uma história e você está dentro da história. A história é importante para você, ok? Outra pergunta importantíssima. O que você quer ser quando você crescer? Quando você chegar na fase adulta, que profissão você quer ter? Como é que você quer ganhar a vida? Sendo motorista? Sendo enfermeiro? Sendo professor? Sendo advogado? Sendo o quê? É você que precisa definir aquilo que você quer, os sonhos que você quer realizar. Beleza? Então, continuando aqui o nosso conteúdo, só quero dizer, fechando essa primeira introdução, dizer que você tem uma história e a sua história está conectada com a história da humanidade. E que você é importante em tudo que você faz. Beleza? Continuemos. O conceito de história. Primeiro, história é uma ciência. É uma ciência que estuda as ações dos homens ao longo do tempo, em diferentes lugares. Então a história é a história dos povos, é a história das civilizações, é a história das culturas, dos povos diferentes, em diferentes lugares, em diferentes tempos diferentes. Ok? Continuemos então. O que a história estuda? Qual é o objeto? Qual que é o foco de estudo da história? A história estuda o passado. Claro, senão não seria história. Não é? História é tudo aquilo que passou. É claro que tem história de ficção, que aponta para o futuro também. As ficções, aquilo que é ficção, a gente diz que é no futuro, que ainda vai acontecer. As profecias bíblicas, por exemplo, apontam para o futuro, para aquilo que ainda vai acontecer. Mas, no geral, história, o objeto de estudo da história é o passado. O passado das civilizações, por exemplo, a civilização egípcia, a civilização grega, a civilização asteca, dos maias, dos incas, a civilização dos tupis guaranis aqui no Brasil, a civilização africana, de povos africanos, a civilização indígena, dos tupis guaranis aqui no Brasil. Ok? Então, história estuda esse passado do conjunto da humanidade como um todo. E a outra pergunta que eu fiz para você: para que serve a história? A história serve para a gente compreender o presente. Às vezes o aluninho diz assim: professor, história é chato porque a gente só estuda coisa do passado. Tá, a gente estuda coisas do passado, é claro, mas a gente estuda coisas do passado para compreender as coisas do presente, para aprender quem você é, quem sou eu, quem somos nós hoje, a nossa identidade cultural enquanto povo brasileiro. Então, a gente estuda o passado para compreender o presente. Beleza? E além disso, a gente quer saber como é o futuro, ou como será o futuro. Porque o presente é a cara do passado. E o futuro é a cara do presente. O futuro vai ser a cara do presente, a sua cara, a minha cara. Aquilo que nós fazemos hoje, estamos construindo o futuro dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, tataranetos.
está dentro daquilo que a gente é e faz hoje. Então, história é o estudo do passado para compreender o presente e transformar e mudar o futuro. Compreendido? Beleza? Continuemos então. A gente vai continuar amadurecendo essa ideia. Então a gente tem aqui uma imagem que mostra como viviam esse homem primitivo. Como esse homem primitivo vivia. Ok? Então aqui eles estão saindo, nessa imagem, estão saindo para caçar. Então já tem aí uma ideia. Esse homem primitivo era caçador. Aqui nós temos as mulheres que cuidam dos afazeres. Aqui nós temos uma criança, veja, uma criança. Então, outro conceito. As mulheres primitivas cuidavam dos afazeres em casa ou na cabana, na caverna, cuidando dos filhos. Beleza? Aqui nós temos uma outra mulher. Também está desenvolvendo uma atividade lá, talvez colocando alguma coisa ao sol para secar. Beleza? Então, isso é o passado. O homem do passado, ele caçava, ele pescava, ele coletava, ele protegia o seu bando, ele morava nas cavernas. Beleza? Entendido? Então a gente tem aqui uma compreensão do passado, um retrato, uma cara do que era o passado. O homem primitivo, que morava ainda em cabanas. Aqui já está mostrando cabanas, mas num primeiro momento, durante centenas, milhões de anos, ele morou na caverna. A gente vai falar isso daqui a pouco. E aqui a gente tem o presente. O que é o presente? Como está sendo o presente, o aqui e agora, o hoje? Está sendo o presente do medo, o presente do coronavírus, o medo do invisível, o medo da morte. Esse é o nosso presente, agora. E o futuro? O que será o futuro? Então, essa ideia do futuro, ela é apenas uma ideia, uma compreensão, uma imaginação do que a gente imagina que será o futuro. Mas esse futuro é produto, ou será produto do que a gente é hoje. Da nossa maneira de pensar, das nossas ações, das nossas emoções, tudo está construindo o que será o futuro. As nossas crenças, etc. Então, fechando esse conceito, a gente tem aqui o passado produziu o presente. Este presente vai fazer o futuro. Passado construiu o presente. O presente está construindo o futuro. Beleza? Então, esse passado está conectado, está ligado ao presente. Está conectado ao presente. Este presente está construindo todas as condições para conectar aquilo que vai ser o futuro. Entendido, então, esse conceito básico? Continuemos, então. Nós, hoje, somos frutos do passado e o futuro a gente vai fazer. A gente está fazendo o futuro. Beleza? Entendido, então, esse conceito? Passado, presente. Passado constrói o presente constrói o futuro. História serve para compreender o presente e mudar o futuro. Beleza? Continuemos, então, e vamos agora para a nossa aula 2.